E a vergonha faz com que muitas das vítimas escondam os casos de violência. Mas essa realidade começou a mudar. Campanhas na internet incentivam as pessoas que sofreram abuso a dividir as histórias com outras mulheres. Compartilhar as experiências ajuda no processo de superação e denuncia os agressores. Falar sobre assédio é sempre muito dolorido. Por isso, nos últimos 30 anos, Fernanda preferiu apagar da memória parte da infância. Eu não entendia o que era aquilo. Hoje eu tenho muito mais consciência do que aconteceu, né? Porque você vai puxando a memória também. Hoje eu sou uma adulta, então eu sei o que cada ato significa. Aos 9 anos, ainda menina, ela se tornou vítima do abuso sexual. E o agressor era da própria família. Eu lembrava de vários momentos de estar sentada no colo dele e sentir um abraço de um jeito diferente, sentir que ele estava excitado, né? E essas passadas de mão, comentários, sussurros no ouvido. E aí eu comecei a juntar tudo isso. Não era um carinho de sou um tio querido e gosto de você. Na grande maioria dos casos, o abuso sexual na infância acontece dentro de casa e é causado por parentes, pai, padrasto, tio ou ainda por homens próximos à família, tendo como alvo preferencial as meninas. Eles se aproveitam da ingenuidade das pequenas para realizar fantasias sexuais e não se importam com as consequências que isso pode trazer. Isso me gerou um trauma, não só um trauma emocional, eu tenho uma memória física disso. E a maior memória física que eu tenho eu nunca permiti, por exemplo, que nenhum namorado passasse a mão no meu peito. E eu nunca entendi por que isso me gerava tanto desconforto. Era altamente desconfortável. Os traumas muitas vezes são carregados por toda a vida e podem causar uma angústia extrema, gatilho para o suicídio, como explica a sexóloga Carmita Ábido. As consequências podem ser desde um incômodo, um mal-estar, uma revolta, e aí a denúncia, e aí ela tomar providências, como depressão, uma depressão profunda e até tentativas de suicídio. E suicídio podem acontecer diante de situações que aquela mulher não desejou passar, não escolheu, mas que lhe foi imposta. Os dados chocam. No mundo, 1 em cada 4 meninas se torna vítima do abuso sexual antes de completar 18 anos. Para Carmita, falta conversa. É um equívoco imaginar que uma criança alertada será uma criança estimulada sexualmente. A sexualidade infantil é um fato, ela precisa ser bem direcionada e conduzida por adultos que estarão assim prevenindo o desencaminhamento de meninos e o sofrimento de garotas. Esta defensora pública explica que, embora o abuso sexual na infância seja crime, ainda há muito receio de denunciar. Eu acredito que essas condutas são bastante frequentes e infelizmente pouco denunciadas, talvez por medo da criança, ou a criança relata e ela é desacreditada. Os crimes são desde estupro, porque quando a criança é vítima, há uma presunção de violência contra ela, porque, obviamente, diferente das pessoas adultas, a criança ela não consegue se defender e ela não tem discernimento integral como uma pessoa adulta. Foi justamente por medo que Fernanda guardou a violência em segredo. Eu falava, eu vou falar isso e quem vai acreditar em mim? Eu sou uma criança, é a voz de uma criança contra a voz de um adulto que sabe argumentar, sabe manipular, sabe mentir. Como que eu vou lidar com isso? Vergonha de contar isso para os meus pais e meus pais brigarem comigo. Tudo isso passou na minha cabeça. Mas nem só crianças têm receio de denunciar. Há mais de 20 anos, a deputada federal Mara Gabrilli foi apalpada dentro de uma ambulância nos Estados Unidos. Envergonhada com o que aconteceu, ela só tomou coragem agora para expor o caso. Já fazia meses que eu tinha sofrido acidente, mas eu ainda não sentava numa cadeira. Eu não sustentava o pescoço, então
eu era transportada de maca. E eu estava dentro de uma ambulância, indo para o centro de reabilitação, quando o paramédico que estava dentro da ambulância resolveu que ele tinha que me examinar. Eu já achei estranho examinar, mas daí ele começou a examinar e a subir, e de repente eu vi que ele mexeu na minha calcinha. Mara se sentiu incentivada a dividir o caso em uma campanha na internet em defesa das mulheres. Na iniciativa Primeiro Assédio, criada pela ONG Think Olga, defensora de causas feministas, mulheres que já sofreram abusos foram encorajadas a expor e a denunciar os casos nas redes sociais. O resultado, 82 mil mensagens em apenas uma semana. Eu fui me dando conta que é muito importante falar, mas a primeira reação, puxa, eu sou deputada e foi feita uma enquete com deputadas, e muitas deputadas não quiseram responder. E já passaram por assédio. Então eu percebi poxa, que é um tema que, claro que a mulher trava. É melhor falar de outras coisas, né? Do que ficar falando disso, porque é algo assim abusante, né? Que tipo invade, né? Invade algo muito íntimo. A campanha mostrou que a maioria das vítimas, assim como Fernanda, foi assediada pela primeira vez entre 9 e 10 anos de idade. Para ela, revelar o abuso na infância e até participar desta entrevista foi uma superação. Eu acho que com essa campanha, com esse momento que a gente está vivendo, a gente deu um passo que não tem mais volta. E esse passo, para mim, é o quê? Sim, vamos falar sobre abuso. Sim, vamos falar sobre violência contra a mulher. Sim, vamos evitar que isso aconteça. Na onda das campanhas em favor dos direitos das mulheres na internet, a cantora e atriz Clarice Falcão lançou recentemente um clipe. Em um cover da música Survivor, do grupo Destiny's Child, várias mulheres encenam com um batom vermelho. Para Clarice, a maquiagem no vídeo representa a liberdade. Na letra da música, frases em inglês que significam "eu sou mais forte, eu sou uma sobrevivente e eu não vou desistir", dão um tom feminista. Eu sou otimista com a internet. Eu acho que o potencial que ela tem de propagar discursos de ódio e também de violência é um potencial que ela também tem de gerar espaços de resistência, das mulheres se encontrarem, delas se informarem, delas entenderem que é uma coisa que não acontece só com elas e de que elas não estão sozinhas. E pensando em juntar a tecnologia e iniciativas contra o assédio, a jovem Catarina, de 17 anos, criou o Sai Pra Lá, um aplicativo para celular que mapeia as regiões onde há vítimas. A gente pretende chocar a população de que o crime fantasma não é mais fantasma, então agora a gente tem dados concretos dos assédios que acontecem no Brasil e no mundo. E aí, então, futuramente, a gente quer pegar esses assédios e falar, aqui são as áreas com mais e aqui com menos. E nessas áreas com mais assédio, por exemplo, estamos tendo muito assédio de noite, talvez colocar mais luz, talvez colocar mais câmeras de segurança, talvez chegar para o Estado e perguntar o que a gente pode fazer com esse problema tão frequente. A ideia é simples. Sofreu assédio, entra no aplicativo e marca onde e como foi a ocorrência. Não é preciso se identificar. Em um mês, o sistema já registrou 14 mil casos, entre eles assédios verbais e físicos. Converse com outras mulheres, procure orientações, porque a denúncia nos permite até saber o tamanho do problema, né? E mesmo que o fim, né, a punição não seja aquela esperada, né, você sabe que aquilo foi reconhecido pela justiça como uma violência, que a sua queixa foi juridicamente reconhecida. Com incentivos por parte da população e do poder público, o assédio, antes tratado como tabu, veio à tona. E agora já não é possível ignorar. Quando eu fiz o relato, muita gente me escreveu dizendo que não se sente à vontade ainda para falar sobre. E para todas essas mulheres que me procuraram, eu disse a mesma coisa. Vai chegar um momento em que você vai se sentir à vontade. Não sei se a gente vai ter outro momento como esse. E foi incrível, assim. Uma deu força para a outra.
Então, o que eu posso fazer hoje é dar força para aquela mulher que eu conheço ou para aquela que eu nunca vi, mas de repente resolveu me escrever, dizendo: se liberta.